Olá, povo do meu Brasil varonil, como estão vocês do joinha? Eu sou Vinícius e você está em mais um vídeo de resenhas de filme e falando hoje sobre Premonição 2. Mas antes de se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha e valeu! Premonição 2 foi lançado no dia 31 de janeiro de 2003. Então isso foi o que? 21 anos! 21 anos e a gente ainda está esperando sequência ainda de Premonição 6 e 7 que eles falaram que iam lançar. Não lançaram, então bora! O filme já começa já com esse careca do aeroporto JFK. É um desastre que afetou. Que parece que fez Breaking Bad. Eu achei ele muito parecido na hora que eu olhei, então isso aí é válido. E a própria Kimberly já se aterroriza, o próprio quarto dela cheio de bonecos macabros e esse rosto que parece dela mesmo, coberto de sangue ou tinta, ou talvez parece até um rosto meio queimado. Eu não consegui decidir ainda o que é. Então, logo na sequência, eles também já dão uma ênfase muito grande ao número, à hora 1 e 8. Como se fosse 180, mas como não tem 1h80 no relógio, eles colocaram a hora 1 e 8. Como um easter egg lá, né? Pra quem pegou a referência, pegou, né? Enquanto passa uma entrevista bem no estilo Discovery Channel sobre aliens. Sabe aqueles quem assistiu History Channel, que tem aquela coisa aliens do passado, e daí tem aquelas entrevistas assim, que parece até meio documentário, né? Mas aparece muito, né? Tem gente que gosta e assiste, não vou julgar, não falar nada, né? Só tô comparando. E por favor, Kimberly, tem uma aranha na sua cama. E eu acredito que Premonição 2, 1, 2, 3, 4, 5 sejam todas as alucinações dessas pessoas. O Premonição 1, o Alex, ele parece que... Eu tenho uma teoria que o Premonição 1, o Alex talvez ele esteja drogado com êxtase, porque daí ele vai tentar pegar as menininhas lá e ele fica tão afobado que daí acho que ele acaba tendo uma alucinação. E é isso que gera as premonições, é o medo da morte, né? Então talvez também seja essa aí também, a Kimberly ter sido mordido por essa aranha e talvez ela tenha tido alguma alucinação por alguma toxina, porque ela estava de boa, ela não bebeu antes de sair de casa, entendeu? Então eu acredito que ela também tenha sofrido alucinação por envenenamento. Tá legal? Eu telefone. Kimberly tem certeza de que pegou o cartão de crédito, o celular, cartão banco? Ah, eu vou pra Daytona, não Somália. Ah, ela falou Somália, ela fez uma piada com África, com um país lá que sempre está em guerra, e a gente sabe, né, que sempre tem a ver com Estados Unidos, né? Então se fosse hoje em dia fazendo piada com a África, já seria cancelada, não é? Me diz aí, hein, deixa eu esperto. Viu, luz de emergência, protetor solar, bastão. Camisinhas, chicotes, correntes. Por favor, todo mundo já teve uma amiga assim, né? Não é que ela é piranha, ela é só uma pessoa, sei lá, divertida e gosta de conversar, bobagem com os amigos, né? Só que aí você fala isso com uma pessoa adulta é meio estranho, né? Eu falei, a Kimberly, eu acho que quando a pessoa tem a premonição, ela pode saltar, dar um salto no tempo, ela viaja de verdade, talvez ela tenha até acontecido todas aquelas coisas e depois a pessoa volta. Eu acredito que seja um lapso no espaço-tempo, uma ruptura, ela entra num portal e depois ela volta, porque o tempo da premonição não condiz com o tempo da ação que ela estava fazendo as coisas, tipo, ela estava freando o carro e o tempo dela frear o carro, então quer dizer que ela estava tendo premonição desde a hora que ela saiu de casa, na hora que ela chegou lá, e como que ela estava dirigindo o carro, então, sonhando, né? Isso que nunca foi explicado. Como que ela tem uma premonição num espaço tão curto de tempo? Na hora que ela freia o carro, dá uns 3 segundos, né? Então eu acredito que também premonição tem a ver com viagem no tempo, mas não fica bem explicado se ela viaja no tempo, entra num portal e depois ela volta pro presente dela e ela tá lá ainda vendo aquela vida. E daí ela acha que foi um sonho, mas na verdade ela viveu aquilo, né? Só que ela não sabe, né? Talvez ela viaje no tempo e volte. Mas talvez eles não tivessem orçamento para fazer uma premonição de Volta para o Futuro 4, né? Na premonição, a Kimberly, ela já começa a ficar insegura já dentro do carro e depois ainda
preocupada com o carro, né? Depois lá o pai dela liga falando que o carro tá com problema, né? Mas ela já tá bem antes já preocupada. E quando ela liga o rádio, eles estão falando sobre o incidente do voo 180. Depois passa para outra faixa da rádio e tá passando Highway to Hell, do AC/DC, que significa Estrada pro Inferno. Então já é outro presságio de morte que ela tem, só que ela vai tendo esses avisos aí até ela ter a premonição, né? Aí logo em seguida aparece quem? Evan Lewis, o primeiro que morreu, o primeiro avopalhado que morreu lá. Já tava dando moral pra Kimberly, né? Caramba, Kimberly, você viu um carro gigante, enorme, de um policial atrás de você, mas você não viu um fucking caminhão que dá uns 4 metros de altura carregando toras. Como que você vira assim, mulher, sem dar pisca-alerta, sem olhar pro retrovisor da direita e da esquerda? Acho que é da direita, ela tem que olhar pra direita. Só que ela não olha no vidrinho lá, no espelhinho do carro dela, ela simplesmente vira o carro. Que tipo de pessoa que dirige assim? Os amigos ficam desesperados por ver a carro da polícia porque eles estão carregando maconha, né? Só que nenhum carro para, um outro carro sem nenhuma suspeita, assim, ainda mais no meio de uma BR movimentada, imagine. Então um dos seus amigos babacas, maconheiro, e joga um cigarro no carro de uma figura simpática, que é a Cat, né? E daí tanto que ela fala, dançaram. Então ela é uma das pessoas mais maravilhosas que tem no filme, assim, que ela tem um bom humor. Olha, se a luz do motor acende, é pra você verificar, entendeu? É pra você verificar a luz do motor. Não vai fazer igual a Penny do Big Bang Theory. Não vai. A luz do motor acendeu. Eu tenho que colar um adesivo em cima. A mulher grávida do filme é como se fosse uma ponta de esperança para eles poderem se livrar da morte, mas mesmo assim, né, eles acabam vindo a óbito, né? Que não faz sentido também. A mulher grávida, mesmo se a mulher grávida tivesse morrido num acidente dentro da premonição, o bebê também estaria condenado à morte, mesmo ele não tendo um nome, um CPF, né? Ele ainda é uma vida dentro dela, né? Então, mas aí vou entrar no termo abortista, eu não quero discutir com feminista, que aqui é pra se divertir, entendeu? Aí acaba aparecendo um motoqueiro no meio da estrada, ninguém sabe quem é, mas daí mais pra frente descobrimos que é o Eugene, que é uma das melhores pessoas também desse filme, um cara simpático e o cara é muito badass, né? O cara tem pose de quebrada, é malandrão, entendeu? Então, e ele ainda é professor, então o cara é muito gente boa, cara. A cena do beba com responsabilidade é porque nunca viveu nos anos 2000, né? Quem já pegou carona com um tio bêbado e pegou, sei lá, daqui até uma BR lá loucão e cheio de cachaça na cabeça, que não sabe que é aventura, né? Que não sabe o que é ver nos anos 2000, que não era obrigado a nem usar cinto e criança podia andar na frente, entendeu? Não precisava de beber conforto. Mas aí o tempo foi passando e tudo foi ficando mais, né? Mais burocrático, podemos dizer assim, mas isso é pra cuidar da nossa vida também, né? Não bebam e dirijam. Se dirigir, não beba, se beber, me chame. Menino batendo os caminhãozinhos no carrinho assim, com aquela carinha de deboche. E a Kimberly já ficando nervosa com tudo que tá acontecendo dentro da premonição dela. E ela nem se toca, né? Em seguida aparece o Warwick, que daí já é o cara que gosta de cheirar, né? Um pó, um bagulho assim, tá ligado? Premonição 2 cumpriu a sua cota de gente drogada, hein? Premonição 1 eu não lembro disso aí não, hein? Não lembro disso aí não, hein? Lá na Premonição 4 tem o cara lá que ele bebe, né? Mas tipo, não é considerado uma droga ilícita. Logo em seguida, os que estão no carro, que eles não aparecem direito, são a Nora e o Tim. Esse menino condena os dois por causa de uma garrafa d'água que ele tá fazendo um batuque com as garrafas e acaba, só que daí naquele frame dá pra ver que as garrafas são vazias e no outro frame, quando a Nora vai pisar no pedal,
dá pra ver que a garrafa tá cheia de água, mas tipo, faz sentido, o menino tá fazendo assim, bem maluco. Não dá pra entender. Esse policial parece que não sabe o que tá fazendo, não é? Mas a morte do policial Burke é uma das cenas mais icônicas do cinema e também deixou muita gente paranoica. A premonição, principalmente todos os filmes de premonição, deixaram as pessoas paranoicas com armadilhas. Viajando de boas no motorhome, quando de repente tem um caminhão assim na frente. Quem já assistiu Premonição 2? Quem não viu? Ufa, deu tudo certo. Seguimos. Logo depois que ela volta a si, a Kimberly vai lá e ela bloqueia o trânsito com o carro dela. Só que não tem como o carro dela ser atingido por aquele caminhão, porque ele tá atrás de uma barreira de lajota. Tipo, aqui tá a lajota e o carro dela tá aqui. Lá na hora que passa o caminhão, parece que o carro tá lá no meio da BR, assim, mas o carro tá aqui atrás da lajota. Não tinha como que aquele caminhão atropelar o carro da Kimberly. Mas é coisa de filme, né? O carro simplesmente se teletransportou por cima da lajota e passou por cima do carro dela, porque não tem sentido o jeito que aquele carro sofreu aquele acidente. Já no apartamento do Evan Lewis, ele dá um zoom bem grande assim no chão, e daí logo tem uma ambulância e uma boneca. E depois você assistir várias vezes, igual você já assistiu Premonição. Eu vivi numa época que não tinha tanto acesso, assim, tipo, era pirataria, DVD pirata comia solto, cara, era 3x10, 4x10, às vezes até 5x10 você conseguia DVD, e a gente assistia muito reprisava, e eu percebi, deu um zoom assim naquela boneca e no carro de ambulância. O carro da ambulância é a Kimberly, ela usa a van pra se jogar dentro do lago, né? E aquela bonequinha pode ser o bebezinho da Elizabeth, né? Que ela tem. E daí talvez seja uma referência sobre nova vida. Claro, o filme tentando te avisar, né? Por favor, né, Evan Lewis? Você morreu por causa da sua preguiça de ter jogado essa porcaria desse macarrão pela janela. Você tá parecendo aqueles europeus que via lá nos anos de 1800, que eles jogavam seus dejetos e seu lixo pela janela e depois espalhou peste negra pro mundo inteiro. Então, para com isso, hein? Porque você já parou, né? Pô, Evan Lewis, você acabou de ganhar na loteria e você vai comer uma janta requentada, mano. Compra um bagulho, pede um iFood aí, pede uns negócios, um Rappi 10, pega um delivery, né, de pizza, né, pede pizza, já come uma comida requentada, é por isso que você morreu também. Se você não fosse morrer pela escada, você ia morrer de intoxicação alimentar. Acontece muita coisa nessa cena. Ele pega a caixa de comida chinesa, coloca bem perto da geladeira, aí ele pega o óleo, coloca na frigideira, derruba óleo na bancada inteira, aí cai o imã de geladeira dentro da comida chinesa, que ele coloca no micro-ondas, e daí aparece a palavra olho, é a AI, estava escrito H-E-Y-E. Na hora que cai o H aparece a palavra olho. Aí ele já tem um presságio, só que ele não prestou atenção, né? E também o carro dele também tem uma Fênix, né? Também é outra referência, né, sobre o jeito que ele morreu dos dois jeitos. Que era pra ele morrer dos dois jeitos, não era pra morrer queimado também, né? Mas ele colocou fogo no apartamento dele inteiro assim. Então, o apartamento dele explode, ele consegue escapar pela escada de incêndio, mas ele acaba escorregando naquele macarrão e caindo de costa em caco de vidro quebrado, né? Moído no chão. Aí ele é empalado pela escada, né? É a morte mais estúpida que podia ser evitada. A Kimberly vai até o Instituto Stony Brook para encontrar a Clear Rivers, só que ela acaba saindo decepcionada simplesmente pelas exigências dessa enfermeira aí. A pedido da paciente, deve entregar qualquer objeto pontiagudo, como lixas de metal, lápis, canetas, alfinetes, agulhas, seu colar, fósforos, isqueiros, cintos, fechos de cintos, brincos, presilhas, vidros, cadastros, clipes, relógios, prendedores, canivetes, comida, bebida, chaves, celular, tem o celular aí? Venenos, pílulas, medicamentos. Que aparece. Kimberly acaba falando com a Clear Rivers. Ela não quer mais lidar com esse negócio de ficar fugindo da morte. Ela mostra o que aconteceu com o Alex. O Alex morreu também do jeito mais estúpido que podia ser. Morreu por causa de um tijolo.
um tijolo, ele passou por tudo aquilo, morreu por causa de um tijolo, simplesmente porque ele era tipo cantor de uma banda de rock, daí ele não queria mais fazer filme, daí inventaram essa história, porque era pra ele aparecer no Premonição 2 pra ajudar a Kimberly, daí ia ser muito mais louco ainda, cara, ia ser muito legal se tivesse o Alex no Premonição 2, mas infelizmente, né, a Kimberly acaba descobrindo que existe mesmo uma lista da morte e como que ela funciona, e que a morte está caçando eles pelo contrário da premonição que ela teve para tentar confundir ela, né? Aí começou, os amigos dela morreram já naquele acidente na estrada, aí o Evan Lewis, e os próximos é a Nora e o Tim. Aí, só que daí ela acaba não indo lá junto com a Kimberly, que ela não quer morrer também, né? Ela não é besta nem nada. Eu também, se eu pudesse ficar num lugar seguro, eu ficaria também. Kimberly volta para casa e acaba tendo um lampejo com pombos, né? Enquanto ela fala com o policial Burke, e dela fala, a Nora e Tim vão ser atacados por pombos, né? Mas a morte do Tim só acontece porque a Kimberly estava lá e avisou eles por causa dos pombos. Se ela não tivesse falado nada dos pombos, elas não tinham morrido naquela hora. É um negócio tipo, você prevê o futuro e porque você viu o futuro, você fez aquilo acontecer de verdade, né? Tem todo aquele show-off dentro do escritório lá do dentista, pra parecer que a água do aquário vai eletrocutar a Nora e o menino vai morrer afogado por aquele peixinho de borracha, ou ele vai morrer, tipo, sufocado pelo gás nitroso, pode acontecer até um incêndio lá dentro, mas não acontece nada. O abobado morre por causa de uma janela que cai do 20º andar, lá esmaga ele. E a gente sempre assistia essa cena quadro a quadro pra ver a gente via na hora que eles trocavam pro boneco, né, sendo esmagado lá, a gente via o bonecão de borracha lá na cena. Então a Cleo Rivers aparece lá depois que eles voltam do centro, né, e a Cleo Rivers levam eles até Mount Abraham lá pra falar com o médico legista, né, que ela fala que ele tem as respostas, né, para ajudar eles. E eles acabam encontrando o corpo do Evan Lewis e ficam chocados, né, como ele morreu. Então foi bem chocante também. E o médico legista parece que ele gosta de assustar também os outros, né. Então ficou bem legal essa cena. Aí a Kimberly segura o braço do legista e fala, se você tem alguma coisa que pode nos ajudar, que mal pode fazer? Aí ele fala, somente uma nova vida pode derrotar a morte. O que quer dizer? No mundo existe um livro para tudo, para cada vida há uma morte, para cada morte há uma vida. Sobre tudo aquilo que não estava previsto, pode invalidar a lista. Só que a resposta está no Premonição 5, que seria o Premonição 0. Seria o Premonição 0. Daí seria o Premonição 1, é um prequel, né, o Premonição 5. Então a gente tem a resposta, né, qual que é a resposta de poder se salvar, só que também não faz sentido também. Você não é igual você trocar um HD de um negócio e colocar um outro, né? A vida, né, é uma coisa muito individual, né? Um pouco mais tarde, a Kimberly tem mais algumas alucinações, mais algumas premonições sobre ela se afogar num lago, e depois ela encontra a resposta sobre a mulher grávida. E se ela tiver aquele filho, uma alma nova que não está nos planos da morte, pode invalidar a lista e como fazer ela trabalhar do zero, né? Até a Clear poderia se salvar também, a Clear Rivers. Então, só que ainda não faz sentido ainda, né? Porque o bebê, mesmo assim, o bebê não tivesse morrido, ele também morreria né? Porque dava nos planos, ia morrer a mãe e o bebê, né? Pouco mais tarde, os sobreviventes entram no apartamento do policial Burke e a Kimberly distribui celulares para eles se comunicarem, para eles poderem se livrar dessa armadilha mortal. E enquanto o Warwick ele tá ajeitando as coisas no apartamento, o Eugene fica cético e acaba disparando uma armadilha, né? Um bot, tem tipo um bot dentro da casa do policial Burke que quase empala a Cleo Rivers. E daí ele fala, se a morte está perseguindo você, por que você não se afasta logo? Ela é a única que lidou com isso antes. Daí ele pega e fala, a Nora tá indo fazer o enterro do filho, e daí o Jimmy também vai, né, junto. E daí os dois entram no elevador enquanto o Warwick tá arrumando as coisas e as coisas do armário caem tudo em cima dele. Aí ele vê um sinal, né? Ele vê uma estátua e vários cabides em cima assim, e na sombra reflete o homem com gancho, né? Quando eles entram no elevador tem um homem segurando um cesto cheio de mãos de manequins assim. E daí o Orc fica falando, homem com gancho, homem com gancho.
Ei, estão vendo isso? Estou vendo um homem com gancho, será que é um sinal? E daí, por conta deles ligarem pra Nora, ela se desespera, o cabelo dela enrola e ela é decapitada por um elevador, né? Aí o Eugene fica maluco, né? Ele pega a arma do policial Burke e tenta atirar em si mesmo. E daí aparece a Claire falando que não é a hora dele morrer, porque ele atirou 6 vezes e não disparou nenhuma bala. Aí o Eugene acredita, né? Depois que ele vê a Nora morrer na frente dele, aí eles vão encontrar a mulher grávida. Eles vão encontrar a mulher grávida, que ela tá indo pro hospital. E eles acabam trocando uma ideia, né? Eles começam a conversar sobre os lugares que eles foram, as pessoas que eles conheceram. Ele fala, primeiro começa o Eugene, quer saber de uma coisa? Não é a primeira vez que eu me livro da morte. Eu era professor numa escola, só que o menino levou uma faca e eu fui pra escola e matou a professora. Só que fui transferido 2 dias antes pra Mount Abraham para substituir uma outra professora que estava de licença. Aí fala, você se lembra daquele café que caiu ano passado e matou todo mundo lá dentro? Aquele teatro que pegou fogo lá em Paris e matou todo mundo lá dentro? Eu tinha entradas pra ir, mas eu estava lá no mastro tomando café, não sei. Eu sei que esse cara sabe nada, é atingido por uma placa que cai. Aí depois a Cat também fala sobre um hotel na Transilvânia, que daí ela tem um vazamento de gás e todo mundo morre, menos ela, né? Que ela fala assim, um ônibus atropelou uma menina na estrada e eles não conseguiram chegar lá a tempo. Ela fala, foi mal. E a Clear Rivers fala, foi em Mount Abraham, não foi? Sim, como sabe disso? O ônibus que você estava matou a Terry Chain. Aí, espera, a professora que eu substituí foi Val Lilton. Aí o Warwick, daí foi o Carter, né? Aí o policial Burke foi a noite que ele recolheu o Billy Hitchcock, que ele falou que ele sobreviveu a um tiroteio. Era pra ele estar lá naquele tiroteio, mas ele foi recolher o corpo do Billy Hitchcock, né? Fazer tipo um trabalho de legista, né? E foi lá e conseguiu se salvar também, né, dessa noite. Aí a Kimberly acaba falando o que aconteceu. Ela fala, eu tava numa noite no shopping com a minha mãe e fiquei lá dentro vendo uma notícia de um garoto que se suicidou. Como é que alguém comete suicídio numa banheira? É tão ridículo. Mas eu vi uns tiros e corri pra fora, era minha mãe. Estavam tentando roubar o carro dela e a mataram. E daí a Claire Rivers, a primeira vez que ela tem empatia pela Kimberly, ela pega o braço dela assim. E daí ela fica assim, todo mundo deve se sentir assim, né, culpado, por não poder fazer nada, né. E daí nesse meio tempo o pneu fura e vai de encontro com a van da mulher grávida, né, Elizabeth, né. E daí vai de encontro e daí eles quase batem de frente, o carro bate de costas e numa parede de canos e daí acaba furando o pulmão do Eugene. E daí a Cat também fica presa pela cerca também, que entrou dentro do carro, furou o carro. E o pessoal conseguiu sair, menos a Cat. E daí eles chamam a ambulância lá, né? O Warwick, ele interfere na morte do filho do fazendeiro, o Brian. Que ele quase foi atropelado por uma banda reportagem. Só que o Warwick falou e puxou ele no último segundo, né? E daí a Cat fica presa num carro. E o cara que tá cortando a serralheria lá, né? Ele pega e enfia a motosserra no carro e daí dispara o airbag e dela é empalada, né, pelo airbag e um cano que estava atrás da cabeça dela, né. Ela gostou de pegar mais um cigarro e daí acaba morrendo assim. Aí isso dispara outra coisa, o cigarro que estava na mão dela vai numa gasolina que está no cano assim, né, explode a voz da reportagem e acaba também matando o Warwick também, né, com uma explosão e uma cerca, cortando ele em 3 pedaços. É bem louca essa cena. Aí eles descobrem que a mulher já tá indo pro hospital, já tá quase, a Elizabeth tá quase para ter o bebê, eles vão pro hospital. Aí lá eles encontram a Kimberly, tem mais uma premonição na estrada, e daí ela fala que ela vê uma mulher tentando matar ela, né? O nome dela é Kalajian. E daí eles chegam no hospital e encontram a doutora Kalajian. E enquanto isso a Clear Rivers vai no quarto do Eugene, lá já tem uma armadilha, né? Os canos de óxido nitroso e oxigênio já estão soltando e o cabo da tomada tá quase saindo assim. Na hora que ela abre a porta, só abre vem o vento assim e daí dispara, né, a bomba que tá lá dentro, né? O gás todo lá dentro da presa.
Aí matou o Jimmy e a Cleo Rivers de uma vez só. A Kimberly, por conta das premonições que ela teve dentro do hospital sobre... ela acha que as premonições eram sobre ela, né? Então ela acha que pra ela poder se salvar, ela tem que se jogar dentro do lago com a Van. Aí ela acha que ela pode renascer de novo, tipo, você ganhou uma nova vida, tipo, você ganhou mais uma chance pra viver. Mas na verdade, tá tudo lá em premonição 5, né? A resposta pra sobreviver. A Kimberly acaba sobrevivendo, porque o policial Warwick pulou dentro d'água pra salvar ela. E o filme acaba com a cena mais tragicômica de todas. Eles estão no churrasco lá, na casa do fazendeiro que eles sofreram do acidente, bem no quilômetro 180. Aí o Brian fala: aí, fala daquele acidente que o seu amigo me ajudou. Ah, seu amigo Warwick o salvou de um acidente que quase matou naquele dia. Salvou a vida dele. Nossa, você nunca tinha me falado isso, Wild? Aí a churrasqueira que tá lá no fundo da cena, ela explode e cai o braço dentro do prato da mãe dele. Daí acaba aquela gritando. Aaah! E aí termina a premonição. E é isso aí. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha e valeu!